terceira parte não. A segunda parte do nosso mini treinamento de hoje, que é relativo ao manual administrativo ou sistema administrativo, que é o sistema da Dynamis. E eu sempre, nessa segunda esfera de conhecimento, eu tenho invocado que o manual administrativo, que nós começamos como sendo um conjunto de regras, fizemos até os 10 mandamentos, já há uns 15 anos atrás, que não conseguimos praticar, e, e vemos todo dia estudando a palavra de Deus e aplicando na administração do nosso negócio. E quando falo administração do nosso negócio, eu lembro que Jesus Cristo, aos 12 anos, fala para os pais que cabia a ele cuidar dos negócios do pai. Bom, se cabia a Cristo, quando esteve encarnado aqui, cuidar dos negócios do pai, eu me sinto muito mais obrigado a cuidar dos negócios do Pai Celestial, já que eu não tenho pai carnal. E cuidar dos negócios é administrar. E administrar deve ser conduzido pelo cabeça, Cristo. Então, testifico aqui que, como cristão verdadeiro, eu tenho que ser encabeçado por Jesus Cristo e guiado pelo Espírito Santo, que me guia a ser focado em Cristo. Aí o que tem que ver uma coisa com a outra? Tem que ver que ele que deve estar atuando via Espírito Santo nos relacionamentos. E esse é o grande problema, porque não há quem fale que a administração é administrar os relacionamentos. Não basta o conhecimento temático, se nem relações humanas não dá, não há um relacionamento adequado. E para ter um relacionamento adequado, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E isso é muito difícil, né? Por isso que as ditas igrejas se reúnem em grupos. Mas, na verdade, a igreja de Cristo, elas são um grupo de pessoas, não é um local. Por que eu estou dizendo isso? Porque em todo relacionamento humano, nós devíamos estar com a presença de Cristo. Cristo veio para salvar o mundo. Ele não veio para salvar poucas pessoas. E esse mundo, né, o ser humano, a humanidade, melhor que mundo, a humanidade devia ter escolhido, e não escolheu. Então, como os filhos de Deus verdadeiros são uma minoria, é difícil a gente relacionar com aqueles que não são filhos de Deus. E o que a gente fica fazendo, como é o meu caso, e eu estou aqui testificando, dando murro em ponta de faca. Então, quando Deus me deu essa incumbência de estar liderando, quer seja aqui a academia, com esses trabalhos, quer seja a Dynamis, né, com os trabalhos do mundo, que é a engenharia civil e geotécnica, ele vem me testando e me orientando de como se relacionar e como guiar as pessoas para Cristo. Então, nosso único objetivo aqui é guiar as pessoas para Cristo. Tudo o resto é decorrência de ser guiado por Cristo. Nesse plano, também a gente dá orientação. Mas o que a gente percebe, apesar de liderança, apesar de eu ser contratante, eu percebo que as pessoas não querem saber o que eu tenho a dizer. Elas não querem obedecer. Elas querem ser guiadas pela própria mente. Enquanto eu não posso ser guiado pela minha mente, que minha mente, o meu eu, melhor, não é mente, é eu, o meu é falho, é equivocado. O meu eu tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E isso dá
problema danado no relacionamento. Então, por isso que esse manual administrativo, que eu tinha como cultura um, um texto básico, né, onde que eu falaria da questão produtivista, como que funciona o produtivismo, né, e esse produtivismo está ligado a dinheiro, e de um lado nós temos uma sociedade culturalmente formatada no empreguismo, que ganha por tempo, o produtivismo ganha por produto. Então, o choque que nós temos já há 35 anos, diariamente, com as pessoas, é o choque de quem está tendo uma vida espiritual com quem está tendo uma vida natural. Pois quem leva a vida natural nos encontra como loucos, né? E nós também ficamos abismados como as pessoas que estão na vida natural não percebem que o Espírito Santo pretende, foi derramado para habitar o coração dela e elas ainda não receberam o Espírito Santo para habitar o seu coração. Enfim, a nossa obrigação como administrador é administrar o negócio do Pai Celestial, e o Pai Celestial tem como negócio dar graça a cada criatura, tirando ela do mundo, transformando ela em filho dele. O Espírito Santo é um espírito de habitação, né, que não existia antes de Cristo. É um espírito de habitação e um espírito de paternidade. Ou seja, à medida que o Espírito Santo habita no nosso coração, a gente passa a ser filho de Deus. E uma vez filho de Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos leva a ter a nossa mente, o nosso caráter, a nossa conduta, cada vez mais imagem e semelhança de Cristo. E voltando a pôr isso na questão aqui da academia e na questão da empresa Dynamis, a gente se choca, mesmo como hoje um orientador estratégico da Dynamis, e aqui um administrador da academia para treinar a vida espiritual, a gente todo dia tem choques e andamos sempre em tristeza por não conseguir tocar, ou quem toca é o Espírito Santo, mas propiciar que a pessoa abra o coração e tenha o Espírito Santo como espírito de habitação e de filiação, né? Voltando a falar da nossa missão, a nossa missão foi escrita pelo Espírito Santo através da minha mão e de outras pessoas que há uns 15 anos atrás estavam conosco, né? E nenhuma delas se mantém conosco, né? E tampouco elas sabem que elas foram utilizadas pelo Espírito Santo, de uma forma ou de outra, que a gente não sabe, para escrever aquela missão. Porque eu me lembro quando eu escrevi aquela missão, eu fiz todo mundo que estava na empresa participar da missão, que seria a nossa missão. E só hoje que eu tenho revelações do próprio texto que eu escrevi, o aprofundamento dele em termos espirituais. Bom, o que está acontecendo conosco é que a questão temática ela deve ser dirigida pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo é um excelente engenheiro civil geotécnico, né? Senão ele sabe de tudo. Ele é Espírito de Deus, ele é Espírito de Cristo, e, portanto, o Criador do céu e da terra criou tudo que existe, né? Então ele sabe todos os assuntos, né? É o melhor médico, é o melhor advogado, e é ele que tem que ser o cabeça da gente, para a gente fazer o melhor da gente nesse plano, mas sempre procurando imitação, né? A imagem e semelhança de Cristo. E é isso que eu estou transformando essa segunda parte de uma coisa rígida, como a história dos 10 mandamentos, que eu vou comentar oportunamente, para mostrar como o homem não consegue fazer aquilo lá se ele não for dirigido pelo Espírito Santo. E as pessoas custam nos entender
e a gente também, da nossa parte, dá murro em ponta de faca e achando que nós que vamos fazer com que a pessoa entenda. Isso também não é uma verdade e eu mesmo tenho criado muito problema para mim por não entender que eu só tenho que ministrar, falar, informar e cabe a cada um o encontro com Jesus Cristo. Bom, vamos passar para a nossa terceira parte, que é então o estudo da vida espiritual. E hoje com um tema que acho que ficou muito interessante,